Olá, futura advogada, olá, futuro advogado, tudo bem? Meu nome é Antônio Kozikowski, eu sou professor de Direito Constitucional e de Direitos Humanos. Estou aqui para trabalhar contigo neste esquenta para o 17º Exame de Ordem, a disciplina Direito Constitucional. Disciplina esta que é, do ponto de vista estratégico, extremamente importante para a sua aprovação. Sim, porque todas as disciplinas, obviamente, são importantes, mas o direito constitucional, ao lado de algumas outras, representa muito para a sua aprovação. Vejam, ninguém tem dúvida que a parte de estatuto, da ética, representa um pilar de aprovação, porque ali temos 10 questões versando sobre uma matéria apenas. Puxa, 10 questões, Antônio, eu preciso de 40 para passar? Então, lá você tem 25% da sua aprovação. Agora, o direito constitucional, nele, você tem 7 questões, num campo que não é tão extenso, porque a prova de direito constitucional, por mais que uma ou outra edição tenha apertado, ela trabalha com os temas de sempre, trabalha com poder legislativo, poder executivo e poder judiciário. Trabalha também com a parte de controle de constitucionalidade, com a parte de remédios constitucionais, com a organização do Estado brasileiro, trabalha com nacionalidade, direitos políticos e os direitos fundamentais. Poxa, falando assim parece muita coisa, mas não é tanta coisa. Não é tanta coisa. Você tem, então, 7 questões num conjunto de assuntos bem delimitado. Ah, mas Antônio, uma outra prova cobrou estado de defesa e estado de sítio. Uma outra prova também perguntou sobre intervenção federal. Sim, mas não são temas tão corriqueiros. Se você colocá-los nas estatísticas, verá que são pontos fora da curva. Normalmente, a prova da ordem vem nesses temas que eu acabei de te mencionar. Bem compreendendo-os, e é fácil compreendê-los, você tem ali 7 questões. Poxa, 7 de constitucional, mais 10 de estatuto, estou quase na metade do que eu preciso para passar, é verdade. Se você agregar a esse conjunto a disciplina Direitos Humanos, que, verdade, ela tem um campo bem vasto, mas tem uma ética muito parecida com a ética do direito constitucional, você tem em 3 disciplinas metade da sua aprovação, porque de direitos humanos caem em 3 questões. Poxa, é verdade, então eu tenho que me dedicar, talvez com mais ênfase, a uma e a outra? Olha, obviamente você tem que estudar todas. Você tem que se garantir em todas, mas a depender do seu tempo, não tenho dúvida, o direito constitucional, o estatuto, a ética são determinantes. Pega a parte de processo do trabalho e trabalho, também somando-as aí você tem 10, 11 questões. Então num conjunto pequeno de matérias, você tem 31 questões. Aí, acertando estas, você tem toda a diferença para acertar ali mais 9. Então, de 31 para 80 questões, você vai ter que acertar 9 para ser aprovado. Então, não tenho dúvida, dedique-se ao direito constitucional, dedique-se também a estas outras disciplinas mencionadas e estude as demais também com bastante carinho, né? Porque a gente tem que, como disse, se garantir de fato. Tá legal? Ótimo, é uma dica aí para a sua preparação. Verdade que analisando as últimas provas, sentimos aí enfim, uma cobrança bem intensa pela banca, pela FGV. A última prova, o 16º exame, na primeira fase, veio violenta, né? A prova veio violenta, o nível ali de cobrança, de uma maneira generalizada em várias áreas, veio de maneira bem intensa. Mas não se preocupe, não se preocupe, tá? Tem gente que chora e tem gente que vem de lenço. Na verdade, alguns vão ficar, ai, a prova é difícil, coisa e tal, eu não vou conseguir. Você não vai estudar, vai se dedicar, vai sentar em frente ao computador, vai prestar atenção nas aulas, vai anotar, vai resolver as questões, sim, porque a prova te proporciona isso, ao final das aulas haverá um link ali com questões para você resolver, você vai resolvê-las, vai rever, fazer suas anotações, tudo certinho e vai ser aprovado, vai ser aprovada ao final, tá legal? E neste esquenta, eu gostaria de trabalhar com vocês um tema de processo legislativo, que por um tempo foi bastante cobrado, depois ele caiu numa lacuna de não cobrança, depois voltou com tudo, os 2 últimos exames aí não perguntaram, eventualmente vem no teu 17º. O tema é o tema emendas constitucionais, um tema tranquilo, delimitado ali num artigo da Constituição apenas. Se você for ver o histórico
da OAB, nas provas organizadas pela FGV, evidentemente, você tem aí pelo menos 6, 7 questões de emendas constitucionais, cobrando assim direto, sem falar em outras questões que até a abordam num contexto de controle de constitucionalidade, mas de maneira direta. Poxa, tem um número alto aí de questões. Vamos dar uma olhada nas emendas, então, emendas constitucionais. Vejam, as emendas constitucionais nada mais são do que mecanismos para a atualização do texto constitucional. As emendas constitucionais. Elas vão atualizar o texto constitucional, então, acrescentando assuntos novos, retirando, mudando, enfim, elas vão repaginar a Constituição Federal. Para a prova, não interessa saber o que elas podem fazer, interessa muito saber o que elas não podem fazer. Este é o ponto. Quais são os limites para a modificação do texto constitucional? Olha, os limites são de várias naturezas. Falaremos em limites materiais expressos, limites formais, limites circunstanciais, dentre outros. Vamos começar falando a respeito dos limites materiais expressos. Esse é um ponto importantíssimo. Vejam, limites materiais expressos. Antônio, o que são limites materiais expressos? Vejam vocês, nós vamos falar agora de matérias que de maneira expressa foram colocadas a salvo de mudança. Então, os assuntos que veremos agora não podem ser alterados para fins de subtraí-los do texto constitucional. Obviamente, você já sabe do que estamos falando das cláusulas pétreas. As cláusulas pétreas estão previstas lá no artigo 70, aliás, artigo 60, parágrafo 4º. Artigo 60, parágrafo 4º. Quais são as cláusulas pétreas? Primeira delas, forma federativa de Estado. A forma federativa de Estado, que diz respeito àquela lógica envolvendo União, Estados, Distrito Federal e municípios, não pode ser abolida. Eu não posso quebrar essa dinâmica. Eu não posso, então, acabar com os municípios, acabar com o Distrito Federal, não posso extinguir os estados. Eu não posso, então, quebrar esta aliança que é a Federação Brasileira. Ah, Antônio, então quer dizer que aquele negócio, o Sul é meu país, não tem a menor viabilidade? Mas é óbvio que não. Não existe a menor chance de o Sul é meu país ir adiante. Obviamente, ele pode ter uma vocação para o debate, para a construção de ideias, mas para, de fato, separar 3 estados do todo, impossível. Impossível. Isso não se sustenta do ponto de vista das cláusulas pétreas. Tá legal? Agora, também anote que uma segunda cláusula pétrea está no inciso 2 e diz respeito ao voto direto, secreto, universal e periódico. Isso aqui não pode ser mudado, não pode ser abolido. Vejam só, no voto direto eu escolho o candidato que quero eleger e o coloco no cargo caso ele consiga os números mínimos aí para a eleição. Tá legal? Apesar de o voto direto ser cláusula pétrea, a gente não pode esquecer de uma coisa. Existe uma exceção a esse voto direto, de maneira bem colocada no texto constitucional e cobrada 2 vezes já. A gente sabe que na dupla vacância, presidente e vice-presidente, ocorrida nos 2 últimos anos do mandato, o novo presidente e o novo vice-presidente serão escolhidos pelo Congresso Nacional. Então vejam só, se nos 2 últimos anos do mandato morrerem o presidente e o vice-presidente, por exemplo, quem escolherá o novo presidente e o novo vice-presidente é o Congresso Nacional. Trata-se, então, de uma eleição indireta. Sim, porque eu escolhi os membros do Congresso e eles escolherão por mim
Esta é a eleição indireta, este é o voto indireto. É uma possibilidade que existe no direito constitucional brasileiro e que se sustenta diante deste voto direto na medida em que nasceu junto, né, com este 60 parágrafo 4º. Quer dizer, o artigo 81, que fala sobre esta forma de recompor os cargos de presidente e de vice-presidente, foi colocado no texto constitucional ao mesmo tempo que este 60 parágrafo 4º. Então as previsões, mesmo que antagônicas, coexistem. Agora, uma nova hipótese de voto indireto eu não poderia criar. Por quê? Porque o voto direto é cláusula pétrea. O voto também é secreto, e isto representa, obviamente, uma garantia da liberdade do eleitor, na medida em que eu não preciso revelar o meu voto, eu estou blindado. Não fosse esta proteção, o meu patrão poderia chegar para mim e falar: Antônio, em quem você votou? Me traga aqui o canhoto, me traga o comprovante, eu quero ver. Olha, você votou em alguém diferente do meu candidato? Você votou, eu vou te mandar embora. Então, na medida em que isso não se sustenta, na medida em que é impossível isso acontecer, em razão do atributo secreto do voto, o eleitor, você concorda comigo, é livre. Universal. Ah, todo mundo vota. Mentira, não é todo mundo vota. A universalidade aqui quer dizer, atendidos os pressupostos mínimos colocados no texto constitucional, especialmente no 14, parágrafo 1º da Constituição, todos podem votar. Não é todo mundo vota, porque uma criança, obviamente, não vota. Não é verdade? Aquela pessoa que está com os direitos políticos perdidos ou suspensos também não vai votar. Agora, atendidos, como eu disse, os pressupostos mínimos colocados no texto constitucional, todos podem votar. Esta é a universalidade. E a periodicidade, ela é simples de ser compreendida. De tempos em tempos, somos chamados aí às urnas para fazermos as escolhas, tá? Agora, assim, ó, cuidado, bem cuidado mesmo. Isso aqui é uma pegadinha. Quando isso aparecer, fique atento. O voto obrigatório não é cláusula pétrea. Não é. Então a gente pode transformar o voto em facultativo? Podemos, claro. Qual é o custo disso? Não sei, a história um dia vai dizer, se mudarmos, mas poder mudar, nós podemos, tá legal? Show de bola. Voto direto, secreto, universal e periódico é a segunda cláusula pétrea ou o segundo limite material expresso. Em terceiro lugar, temos a separação de poderes. Vejam vocês que no Brasil existem 3 poderes independentes e harmônicos entre si: legislativo, executivo e judiciário. Esta dinâmica também de separação de poderes não pode ser abolida. Por quê? Porque a separação de poderes foi colocada como cláusula pétrea. Na sequência, temos aí os direitos e garantias individuais. Então, basicamente, aquela ideia do artigo 5º, né? Aquela proteção toda do artigo 5º, não pode ser abolida, tá bom? Toda aquela proteção externalizada lá, é um exemplo, não pode ser retirada do texto constitucional. Muito cuidado, então, estas são as cláusulas pétreas ou os limites materiais expressos. Tá legal? Mas, para além destes limites materiais expressos, nós podemos falar também, no tema emendas, sobre os limites circunstanciais. Então, 1.2, anotem aí, limites circunstanciais. O que lhe parecem os limites circunstanciais? Antônio, em algumas circunstâncias o texto constitucional não pode ser mudado. Perfeito, essa é a ideia. Limites circunstanciais. Em quais circunstâncias o texto constitucional não pode ser alterado? Vamos ver. Artigo 60, parágrafo 1º. O texto constitucional não pode ser modificado na vigência de estado de defesa, estado de sítio e intervenção federal. Olha, na vigência destas 3 modalidades de excepcionalidade constitucional, não se altera o texto constitucional. Por que não? Porque, veja, estado de defesa, estado de sítio e intervenção federal são momentos nos quais a sociedade brasileira está passando por algum tipo de dificuldade. Pega o estado de sítio, por exemplo. O estado de sítio, uma das hipóteses de autorização para sua decretação é guerra. O Brasil está guerreando, está respondendo a uma agressão armada estrangeira, ou ele declarou guerra
estamos todos perdidos, estamos todos impacientes, inseguros. Nesse momento de potencial desespero, a gente retrocede. A gente toma decisões que talvez não teríamos tomado num contexto de cabeça tranquila. Eu tenho dito, é como brigar com o namorado. Você tá de cabeça quente, briga com o namorado, vai lá, termina, apaga a foto dele do Facebook, enfim. Só que às vezes aquilo não era para tudo isso, na verdade. Poxa, aquilo que ele fez não era para tudo isso. Concorda comigo? Passou aquela tensão, você acaba percebendo que a decisão tomada foi exagerada. É a mesma lógica aqui, tá? Estado de defesa, estado de sítio e intervenção federal. Esse estado de defesa, ele está previsto lá no artigo 136, o estado de sítio 137 e a intervenção federal no artigo 34. A gente tem aí questões bem isoladas cobrando o estado de defesa, estado de sítio e a intervenção federal. Tá legal? Agora, tome cuidado com uma coisa, porque a prova já perguntou isso daqui. A intervenção federal, ela é feita nessa perspectiva. A União afastando a autonomia dos estados ou do Distrito Federal. Quer dizer, o ente maior vai interferir no ente imediatamente menor, afastando a autonomia deste ente menor. Ah, Antônio, então se é o ente maior no imediatamente abaixo, a União não pode intervir no município. Não, não pode. Não pode. E a prova já perguntou assim. A emenda constitucional não pode ser feita na vigência de intervenção federal da União nos municípios. Olha, tá errado, porque não existe intervenção da União em municípios. Atenção então, estes são os 3 limites circunstanciais. E também não esquece de uma outra coisa. A prova, maldosinha, ela já perguntou assim: a emenda constitucional não pode ser feita na vigência de estado de emergência. Olha, na verdade, o estado de emergência ou outra que a banca poderia cobrar, estado de calamidade pública, não interferem na emenda. Quer dizer, então, que se porventura um estado decretou lá uma calamidade pública, não há problema em mudar a Constituição Federal, tá? Outra pegadinha aí que a prova já fez. Limites circunstanciais estão vistos e, como disse, estão no artigo 60, parágrafo 1º do texto constitucional. Agora, cuidado! Além destes limites materiais expressos e dos limites circunstanciais, existem também limites formais. Olha, a forma de exercício ou de realização dessa alteração constitucional é bem delimitada no texto constitucional. E temos limites formais que dizem respeito, inicialmente, à iniciativa, que é restrita. A iniciativa, então, não é de qualquer um. Ah, Antônio, então não é qualquer parlamentar, por exemplo, que pode propor uma PEC, uma proposta de emenda constitucional? Obviamente não. Quem pode apresentar uma PEC são apenas aqueles que estão nos incisos 1, 2 e 3 do artigo 60. Quem são eles? O inciso 1º fala em 1/3 da Câmara de Deputados ou 1/3 do Senado Federal. Tá? Então, 1/3 dos 513 deputados ou 1/3 dos 81 senadores tem legitimidade para apresentar uma proposta de emenda constitucional. Partindo do pressuposto que na Câmara dos Deputados tem 513 deputados, 1/3 disso, anote, é a piada pronta do direito constitucional, é 171 deputados. 171 deputados. Tá? Qualquer coincidência com o tipo penal do estelionato é, de fato, mera coincidência. Agora, 1/3 dos senadores equivale a 27. Sim, porque são 81. 81 divididos por 3 dá 27. E quando 1/3 dos deputados apresenta, a casa inicial é a Câmara dos Deputados, obviamente. Vão apresentar, então, a proposta de emenda na Câmara dos Deputados. Agora, quando 1/3 dos senadores são os proponentes, a casa inicial será, obviamente, o Senado, tá bom? Em segundo lugar, não vamos esquecer, tem também legitimidade para apresentar uma proposta de emenda à Constituição o presidente da República. E aí, eu quero que você anote uma coisa, porque isso já foi cobrado de várias formas. Olha, sempre que o presidente
apresenta qualquer coisa que minimamente se pareça com uma lei, a casa inicial é a Câmara dos Deputados. Sempre, sempre. Então, se o presidente apresenta um projeto de lei, casa inicial, Câmara. Se ele faz a medida provisória e pode fazer, a casa inicial é a Câmara dos Deputados. Se ele apresenta uma proposta de emenda à Constituição, que, como eu disse, minimamente parece com uma lei, a casa inicial, obviamente, é a Câmara de Deputados. Tá bom? Esse é um aprofundamento aí que você deve fazer ante um nível cada vez mais elevado, né, de dificuldade das questões. Agora, cuidado com essa, porque já foi cobrada 2 vezes. A Constituição também pode ser emendada por proposta de mais da metade das assembleias legislativas estaduais. Mais da metade das assembleias legislativas estaduais, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa de seus membros, que nada mais é do que maioria simples. E maioria relativa, ou maioria simples, equivale a mais da metade dos presentes. Antônio, eu não entendi. Essa é um pouquinho mais difícil, Antônio. Me explique. Vamos lá. Olha, hoje no Brasil tem 27 assembleias legislativas, considerando dentro deste número a do Distrito Federal. 27. Mais da metade delas podem se reunir e apresentar uma proposta para alteração do texto constitucional federal. Mas então, vamos lá. Se a 27, quanto é mais da metade de 27? Não tenho dúvida, 14. Por quê? 27 divididos por 2 dá 13,5, mais da metade disso dá 14. Agora, então entendi, Antônio, a necessidade de reunião de 14 assembleias legislativas estaduais. Perfeito. Agora, o que é isso de maioria relativa, entre parênteses? Bom, a opção de alterar o texto constitucional dentro das assembleias legislativas estaduais se dá por maioria relativa ou simples, ou que seja mais da metade dos presentes. Então, quer dizer, uma assembleia coloca em pauta para os seus deputados estaduais: olha, vamos fazer uma proposta para alterar a Constituição Federal? Se mais da metade dos presentes aderirem a tal proposta, isso deve ser reproduzido em mais 13 assembleias legislativas. Por quê? Uma assembleia mais 13 acaba dando aí 14, tá bom? Cuidado, então, estes são os que podem apresentar uma proposta de emenda à Constituição. Agora, a pegadinha que a banca ainda não fez, e essa é clássica, não fez no exame de ordem, porque a FGV já cobrou isso fora, é a seguinte: o povo não pode apresentar uma proposta de emenda. Ah, Antônio, mas eu lembro de ter estudado o artigo 1º, parágrafo único, que fala todo poder emana do povo. Ah, eu sei, é verdade, tá lá, todo poder emana do povo. Mas, apesar de todo poder emanar do povo, ele não pode, povo, apresentar uma proposta de emenda. Não pode porque nós, povo, somos muito impulsivos. Poxa, se dependesse da gente, a gente já ia ter pena de morte, prisão perpétua, tudo. Não é verdade? E esta impetuosidade popular poderia eventualmente retirar conquistas que a duras penas foram trazidas para dentro de um texto constitucional. Então a Constituição falou negativo, o povo não pode, os outros podem, tá bom? Este é o primeiro limite formal diz respeito à iniciativa que é restrita. Um segundo limite formal tem a ver com o procedimento, que é mais difícil. O procedimento, então, é mais difícil. Mas, Antônio, mais difícil se comparado a quê? Mais difícil se comparado ao procedimento de criação de uma lei ordinária, ou mesmo de uma lei complementar. Por quê? Porque o artigo 60, parágrafo 2º do texto constitucional, vai falar o seguinte: a proposta de emenda constitucional será considerada aprovada se obtiver em 2 turnos de votação em cada casa, 2 turnos de votação em cada casa, 3/5 dos votos. Poxa, então perceba que se são 2 turnos de votação em cada casa, considerando serem 2, estamos a falar em 4 votações. 2 votações numa casa, 2 votações em outra. E a aprovação em cada uma destas votações deverá ser feita por 3/5
dos votos é bastante coisa, então, é muita gente votando. Só para você ter uma ideia, vamos fazer aqui uma comparação do procedimento para a criação de uma lei ordinária ou de uma lei complementar e de uma emenda constitucional. Veja, a lei ordinária ou a lei complementar, ela vai ser criada da seguinte maneira: caso inicial, uma votação. Se aprovou, vota de novo no Congresso, mas agora numa casa revisora. Então, se, por exemplo, a Câmara dos Deputados foi a casa inicial, a casa revisora será o Senado. Se o Senado foi a casa inicial, a casa revisora será a Câmara. Para criar uma lei ordinária, aqui, a votação teria que ser maioria simples, mais da metade dos presentes. Isto na casa inicial ou na casa revisora. Agora, uma lei complementar seria maioria absoluta. Isto quer dizer mais da metade do total, na casa inicial ou na casa revisora. Olha, a emenda, por sua vez, como acabamos de ver, para ser aprovada, pressupõe 2 turnos de votação em cada casa do Congresso Nacional e 3/5. Então quer dizer que a emenda vai ser assim aprovada, casa inicial. 3/5. Vota de novo na casa inicial. 3/5. Se a casa inicial no segundo turno aprovou, manda para a casa revisora. E se esta aprovou, manda para a casa revisora, ou vota-se de novo na casa revisora. 3/5. Então, vejam que, ao contrário do procedimento da lei ordinária e da lei complementar, agora são 4 votações. São 4 votações e 3/5 dentro de cada turno deste de votação. Até aqui também a gente já pode agregar uma outra situação que cai na prova, que é o 5º parágrafo 3º. O 5º parágrafo 3º da Constituição fala que os tratados internacionais de direitos humanos aprovados em cada casa do Congresso em 2 turnos de votação por 3/5 dos seus membros serão equivalentes às emendas. Mas é lógico que serão, foram aprovados com o mesmo procedimento da emenda, 2 turnos de votação em cada casa do Congresso por 3/5, obviamente serão eles equivalentes a elas emendas constitucionais. Tá legal? E eu te garanto uma coisa, se cair isso aqui na prova, você vai tirar de letra. Tudo que a gente falou até agora de emendas vem à cabeça com uma facilidade extrema. Só que tem 2 pontos que acabam incomodando de certa forma. Vamos ver o terceiro limite formal. Eu quero que vocês entendam que não há sanção, veto ou promulgação presidencial na emenda. Ah, Antônio, então quer dizer que ao final desta 4ª votação a gente não vai tocar o negócio para o presidente da República? Não, não. O presidente vai agir lá na lei ordinária, na lei complementar, não aqui, não aqui. Tá legal? Na emenda ele não age. Por quê? Na emenda não há sanção, veto ou promulgação presidencial. Há, isto sim, promulgação pelas ou pela mesa da Câmara de Deputados junto com a mesa do Senado Federal. Isso é extremamente importante, está lá no artigo 60, parágrafo 3º do texto constitucional. Atenção, essa daqui a gente esquece, hein? E a última, mas não menos importante, está no 60, parágrafo 5º, que fala o seguinte: a proposta de emenda constitucional rejeitada ou tida por prejudicada somente pode ser reapresentada, na próxima sessão legislativa. E isto equivale a dizer quando? Ano que vem. Então, se a gente rejeitou uma proposta de emenda constitucional, ou ela foi tida por prejudicada, a reapresentação dela somente pode acontecer no ano que vem, ou, para sermos mais técnicos, na próxima sessão legislativa. A prova, ela vai trocar
sessão legislativa, por legislatura. São conceitos diferentes. Legislatura é um conceito quadrienal. Sessão legislativa, como disse, é um conceito anual, tá legal? E com isso a gente acaba a emenda constitucional. Eu tenho certeza que você vai matar qualquer questão que a banca coloque de emenda se vier neste 17º exame de ordem, tá legal? Gostou? Quer conhecer mais? Clica aqui. Clica aí no link e vai dar uma olhada lá nos nossos cursos, tá legal? Há surpresas. Olha, pessoal, muito obrigado pela atenção. Eu espero ter ajudado na construção de um entendimento adequado a respeito desta proposta de emenda constitucional. E nunca esqueça, a prova, obviamente, é difícil, mas você, obviamente, tem capacidade, você, obviamente, tem condições. Se você sentar, fizer um planejamento, estudar, focado, direcionado, eu não tenho a menor dúvida, a sua aprovação virá. Muito obrigado, espero vê-la no nosso curso para o 17º exame de ordem.